Bahia também tá na decisão. 2, 3-0. Tava tudo decidido, certo? Só que o Juazeirense marcou 2 vezes no final do jogo e ia pro tudo ou nada. Mas Sanabria fez o 4º gol e garantiu de vez a classificação tricolor. Num dia marcado por um público abaixo da média, protesto contra o time e o técnico Rogério Ceni. Um sinal claro de que a eliminação precoce na Libertadores vai demorar um tempinho para ser digerida. Agora, torcedor, se prepare. Se um Bavi já mexe com a vida de muita gente, imagine 2 Bavis seguidos. Sábado tem a final do Campeonato Baiano e semana que vem o Bavi do Campeonato Brasileiro. Tá bom ou quer mais? Vem com o Globo Esporte viver cada detalhe dessa emoção. Amigos e minhas amigas, excelente semana. É de emoção que você gosta, então reserve esse estoque aí do coração para os 2 clássicos seguidos. Estão aqui o Bavi no final de semana, sábado, final do Campeonato Baiano. 11 de março, semana que vem, os 2 Bavis na Arena Fonte Nova, o segundo pelo Campeonato Brasileiro, os 2 com mando de campo do Bahia. Por enquanto, torcida única. O Vitória está lutando para ter as 2 torcidas. Fica aqui no Globo Esporte para entender tudo sobre isso aí. O Bahia abriu 3-0. Quem foi a Fonte Nova disse, não, a situação está resolvida, a classificação vai ser conquistada com muita tranquilidade, mas não foi bem assim. No final do jogo, o Juazeirense fez 2. Poderia até complicar a vida do tricolor, menos mal para o Bahia, que Sanabria fez o 4º gol e garantiu a classificação para a final do Campeonato Baiano, em um jogo também marcado por protestos. O Bahia venceu, mas não empolgou. Fez 4-2 na Juazeirense, garantiu vaga na final do Campeonato Baiano, mas não conseguiu apagar o que ainda ecoa na memória do torcedor, a eliminação precoce na Libertadores. A Fonte Nova teve um clima diferente. Arquibancadas longe da lotação máxima. Pouco mais de 16 mil presentes e protestos antes mesmo da bola rolar. O ambiente era reflexo direto da queda na fase preliminar da competição continental na semana passada. A classificação estadual não bastava para curar a frustração. Ficou chateado, ficou triste, mas nós também ficamos. Agora, eu acho que é contraproducente a vaia durante todo o jogo. Acho que tem todo o direito de se manifestar, de demonstrar a insatisfação pelo resultado de quarta-feira ou pelo resultado das 2 quarta-feiras, né, que antecederam esse jogo. Porém, não é isso que vai ajudar o time nesse momento difícil. Em campo, o favoritismo se confirmou no placar. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo. O VAR entrou em ação, revisou o toque na mão e o pênalti foi marcado para o tricolor. William José cobrou com categoria e marcou o primeiro gol da partida. O segundo veio em boa troca de passes. Juba tabelou com William José e encontrou Eric Puga. O atacante ficou frente a frente com o goleiro e marcou o segundo, o primeiro dele na temporada. Mesmo vencendo por 2-0, o Bahia desceu para o intervalo sob vaias. Nós precisamos deles, né? A gente precisa bastante deles, mas acho que estou um pouco chateado, né, com a nossa eliminação. Acho que eles têm um momento deles também de ficar assim, né? Mas acho que a gente tem que dar a volta por cima e não lamentar, né? O Bahia ampliou a partir de uma parceria entre os uruguaios. Acevedo lançou na medida para Kiki Oliveira marcar. Quando parecia que o jogo caminharia tranquilo, o Juazeirense mostrou que ainda estava vivo. Bino desarmou Acevedo, recebeu de Adriano Pardal e finalizou. A bola ainda desviou antes de morrer no fundo da rede. Pouco depois, Vitinho acertou um chute firme, sem chances para Ronaldo, e fez o segundo dos visitantes. O clima, que já era tenso, voltou a pesar.
No fim, para evitar qualquer suspense maior, Sanabria resolveu. Recebeu na entrada da área, limpou a marcação com categoria e bateu forte, firme, para confirmar a classificação e carimbar a vaga na final. Depois de garantir vaga na final, o Bahia terá uma semana livre de jogos. O tricolor só volta a campo no próximo final de semana para a grande decisão do Campeonato Baiano, quando encara o rival Vitória. E por ter tido a melhor campanha na primeira fase, o time de Ceni vai disputar o troféu do estadual aqui na Arena Fonte Nova. Vale o título estadual. E depois da queda na Libertadores, conquistar o Campeonato Baiano deixou de ser apenas objetivo, virou obrigação. Sempre que começa a temporada a gente sabe que a gente tem muita capacidade de conquistar o título baiano, não só baiano, a gente já mostrou que a gente pode bater de frente com qualquer time do Brasil e espero que no próximo final de semana a gente possa fazer um grande jogo e conquistar o título. Tá fácil não, o Bahia vai com uma pressão do tamanho de um caminhão para esse jogo contra o Vitória. Se jogar o Bavi, Costa Filho, já é uma pressão danada. Imagine com a pressão de jogar os 2 jogos dentro de casa e ainda tentar aí se reerguer depois dessa eliminação precoce na Libertadores, que, como eu havia dito na abertura, vai demorar um tempinho para a torcida digerir. Eu quero falar contigo também sobre esse debate da torcida mista, porque o presidente Fábio Mota deu a entrevista aqui dizendo que tem um interesse em provocar essa discussão para que o Vitória tenha a sua torcida representada, e o Bahia se posicionou a respeito. Danilo, mais uma vez, boa tarde para você, para quem acompanha o nosso Globo Esporte. Desde que Fábio Mota falou ontem no Barradão, após a partida diante do Jacuipense, claro, a equipe do Globo Esporte está em contato com todo mundo que está envolvido nesta situação. Quem está acompanhando o GE desde o primeiro bloco já viu que Gabriele Gomes trouxe o posicionamento do Vitória e também do Ministério Público do Estado. Nós procuramos o Bahia. O tricolor não enviou uma nota oficial, mas nós temos o entendimento do Bahia sobre esta situação. O tricolor disse que vai continuar conversando com as autoridades competentes, além de manter o posicionamento histórico contrário ao fim da torcida única. O entendimento do Bahia é de que até este momento, nós não tivemos mudanças comportamentais que possibilitem o retorno das 2 torcidas. Volto a dizer, Danilo, esta não é uma nota oficial, mas sim o posicionamento do Bahia sobre este assunto. O tricolor que retornou hoje às atividades no CT Evaristo de Macedo, já visando o clássico do próximo sábado. Volto com você. Vamos aguardar aí os próximos dias. Valeu, Costa Filho. Saudações, torcedores do Esporte Clube Bahia. Belezinha com vocês? Bem-vindos novamente ao Sala ECB, e vamos continuar em mais um vídeo sobre o nosso tricolor. Bom, sob protestos da torcida, o Bahia venceu a Juazeirense e garantiu vaga na decisão do Campeonato Baiano. O esquadrão fez 4-2 na Arena Fonte Nova. O Bahia está garantido na final do Baianão 2026. O esquadrão enfrentou a Juazeirense como mandante e triunfou por 4-2 em uma partida que se desenhava confortável, mas ganhou tons de tensão nos minutos finais. O tricolor abriu 3-0 com gols de William José, Pulga e Kiki Oliveira. O adversário reagiu e diminuiu com Bino e Vitinho, mas, já na reta final, Sanabria marcou e assegurou o resultado. E o jogo foi acompanhado por manifestações da torcida do Bahia, sobretudo nos minutos iniciais. Inconformados com a queda na Libertadores, os tricolores protestaram contra a equipe e o técnico Rogério Ceni. O atacante Ademir, que errou no lance que originou o gol do O'Higgins, acabou sendo vaiado sempre que tocava na bola. E o Bahia já sabe seu adversário na disputa pelo título do Campeonato Baiano de 2026. A final será diante do Vitória, no próximo sábado, dia 7, em partida única com mando de campo do esquadrão. Depois de superar a Juazeirense no último sábado, o tricolor teve o domingo livre enquanto aguardava a definição de quem enfrentaria na decisão do fim de semana. O Vitória garantiu presença na final ao eliminar o Jacuipense. Após empate em 1-1 no Barradão, a equipe rubro-negra levou a melhor nas cobranças de pênalti e carimbou a vaga. E repetindo as 2 decisões mais recentes do Baianão, o clássico BAV volta a definir o título estadual. Após um período sem o duelo na final,
Bahia e Vitória protagonizaram as decisões dos últimos 2 anos. Em 2024, o Vitória saiu na frente ao vencer por 3-2 no Barradão e segurar um empate em 1-1 na Fonte Nova para ficar com a taça. Já em 2025, foi a vez do Bahia inverter o cenário, triunfou por 2-0 na Fonte Nova e confirmou o título no Barradão, novamente com um empate em 1-1. E é isso, torcida tricolor. Bahia e Vitória mais uma vez decidindo o Campeonato Baiano. E obrigado a todos que acompanharam o vídeo por aqui, um abraço para vocês, fiquem bem e na paz. Tamo junto, tricolores!